Olá, meu povo! Hoje é dia de GBcast, o podcast da mentoria comportamental. E hoje eu estou com um convidado aqui muito bacana, um amigo, Geraldo Peretti. Nós já fomos parceiros numa outra oportunidade e hoje eu trouxe ele aqui para a gente conversar um pouco sobre empreendedorismo, sobre finanças, a questão do desemprego, muita coisa legal. Então, fica ligado aí que vem coisa bacana, vem muito conteúdo e eu tenho certeza que você vai gostar. Geraldo, seja bem-vindo, prazer enorme ter você aqui na nossa mentoria e nesse episódio do GBcast. Gilberto, é um prazer imenso e agradecer profundamente essa oportunidade que você está dando para a gente, levar um pouco do que a gente já aprendeu durante essa vida, né, aqui para o pessoal que está nos escutando. Tá? Muito obrigado. Geraldo, seguinte, estamos saindo de uma pandemia. Eu acho que esse assunto ele tem sido muito recorrente, né? A gente está saindo de uma pandemia. Você é um cara que tem uma mega experiência, você já foi professor universitário, você hoje é graduado em estatística, em contabilidade, é pós-graduado em finanças, gestão pedagógica, mestre em ciência da educação, então experiência não te falta. Além de perito judicial e consultor empresarial. Então, vê lá, Geraldo, estamos saindo de uma pandemia, então, nesse universo todo, foi muito claro, né? O desemprego crescente, as pessoas com um achatamento salarial, e quando tinha achatamento salarial ainda tinha que agradecer, porque estava mantendo o emprego. A grande maioria hoje perdeu o emprego, e alguns recuperaram, outros não conseguiram, outros tiveram que se valer de alternativas para poder sustentar a si mesmo e as suas famílias. Então, como é que você avalia hoje o cenário do desemprego no Brasil atualmente, nesse cenário que veio da pandemia, nesse início de pós-pandemia? Como é que você tem visto esse contexto aí, desde do março do ano passado até agora? Gilberto, a gente recebe isso com uma expectativa muito grande, né? E que as pessoas, muitas vezes, se deixou se entregar a essa situação. Existe uma máxima que diz o seguinte, né, que durante as dificuldades é que as grandes coisas nascem. As maiores oportunidades. Né? A gente tem um exemplo da própria Microsoft, do Walt Disney, que nasceram, né, diante de uma grande pandemia, de uma grande dificuldade, crise, né? Então, assim, existe a criatividade, fazendo com que as pessoas saiam da sua zona de conforto, valendo registrar aqui que zona de conforto não é nenhum local geográfico, né? É um estado de consciência onde a pessoa prefere aquela calmaria. É difícil a situação, não existe uma fórmula mágica para as pessoas saírem dessa situação. Mas muitos acham que tem, né? Acha que... Eu espero de boquinha aberta que o governo resolva alguma coisa, né? Dando culpa tudo para o governo. Eu não quero entrar nesse viés, porém, nós, eu e a minha esposa, a Joanesa, nós fizemos a nossa transição, tá certo? Nós já acompanhamos as dificuldades, fizemos uma transição e estamos num novo modelo de negócio que, oportunamente, talvez seja objeto de nova conversação contigo aqui. Próprio. Maravilha. Então, você falou de algumas coisas bem importantes, Peretti. A questão do comodismo, né? Exato. O ser humano ele se estabelece numa área muito confortável, onde ele está acostumado, ele conhece, para ele aquilo é muito familiar e é muito mais fácil eu culpar o governo, eu culpar a sociedade, eu culpar a crise, eu culpar todo tipo de coisa. Perfeito. Mas nós somos responsáveis pela vida que temos. Com certeza. Não é? Nós somos o grande gestor de tudo que nos acontece. O que nós fazemos hoje vai ter uma repercussão no nosso amanhã. Não é? Então, esse cenário do desemprego, do ponto de vista financeiro, você acha que foi bom para que a pessoa buscasse se renovar, crescer, se reinventar? Ou só existem aspectos negativos? Não, de jeito nenhum, né? A gente sempre aprende com as coisas que acontecem em volta da gente, né? Dizer que é bom viver numa crise é querer ser muito, muito rígido, né, nessa situação. Mas a gente sabe que o ser humano ele funciona à base de estímulo, né? Se você for estimulado, ele vai conseguir obter novas saídas financeiras, novas saídas para o seu próprio negócio. Pessoas que tiveram que se reinventar,
A gente viu empresas que... A partir do zero novamente, né? Do zero novamente. Abominava, inclusive, o delivery, né? Empresas que odiavam delivery, hoje tiveram que fazer... A própria educação, né? Na nossa educação, nós tivemos escolas, faculdades, que fizeram um investimento incrível em construção. Assim que concluiu, a pandemia veio e deixou todo mundo em casa. Então, a gente teve que se reinventar na parte do EAD, né? E nós vimos aí faculdades hoje apenas trabalhando com EAD. Recentemente, eu tive que fazer gravações em São Paulo para cursos, para dar continuidade em cursos de pós-graduação. Para essa realidade hoje, né? Essa realidade hoje, tá certo? Então, assim, a dificuldade cria alternativas. Eu quero dizer isso para vocês. Né? Cria alternativas, e essas alternativas, ela é salutar, porque essas alternativas que foram desenvolvidas na crise, ela vai continuar. Ela vai se solidificar e se permitir ficar por muito mais tempo como opção de saída para atividades quaisquer que sejam elas. E até mesmo se modernizarem, né, Peretti? Elas também tomarem uma outra roupagem, né? Uhum. Que inicialmente ela foi criada, vamos dizer assim, ela foi institucionalizada para resolver um problema iminente. Exatamente. E a partir daí se começar a dar uma nova roupagem com isso. Perfeito. Né? Isso tem sido muito interessante. Eu vi algumas coisas que eu já pude vivenciar. Entre elas, na própria mentoria. Eu tive um mentorado que o grande problema dele, ele perdeu o emprego, mas o grande problema dele era a preparação para aquele momento. Ele não estava preparado para aquele modernismo, para se ocupar de uma forma diferenciada. E ele perdeu, ele foi para uma entrevista numa multinacional. E nessa entrevista eu tive a oportunidade de conversar com ele antes, fazer uma certa preparação, mas ele disse a mim categoricamente, não, eu parti da premissa de toda a minha experiência. Tá, beleza, a experiência é muito importante, ela constrói muito, né, em termos de base, mas não adianta uma experiência que ela ficou engessada. A experiência ela serve como um ponto para que você saiba o que não deve fazer. Mas aquilo que eu posso fazer sim, mas fazer de forma diferenciada. Algumas pessoas, elas repetem as condutas simplesmente por repetirem. Tá? Mas a grande sacada do negócio, do empreendedorismo, porque você é empreendedor de si mesmo. Perfeito. Tá? A grande sacada é quando você faz a mesma coisa 1 milhão de vezes, mas nunca da mesma maneira. Sempre se reinventando, sempre crescendo. Então, Peretti, dentro dessa tua temática que a gente tem visto aí, que você domina tanto, você diria que o problema hoje desse desemprego foi a falta desse ajuste das pessoas para o novo cenário? Ou será que realmente ainda estamos com uma escassez muito grande de desemprego? Porque eu vi uma reportagem na CBN recentemente de que os empregos estavam crescendo. Claro que não estavam no mesmo ritmo, mas já havia uma grande crescente desse emprego, mas as pessoas não estavam preparadas para o novo modelo. O que é que você me diria isso? Eu acredito nisso que você falou agora, por último. Tá? As pessoas não estavam preparadas para esse novo modelo. Tiveram que se reinventar. Não só as pessoas, simplesmente as pessoas, Gilberto. A própria empresa não estava preparada para tudo isso. E assim, eu ainda gostaria muito de ter a certeza que nós estamos saindo dessa situação. Tá? Algumas empresas recuaram de sobremaneira. Outras empresas já estavam trabalhando na linha tênue do prejuízo, né? E quando vê a intervenção do governo, dizer que a coisa que tem que ficar em casa, que você não pode, tem que ter sua capacidade de seu negócio reduzida a percentuais do seu faturamento, resolver o problema financeiro usando um lado da equação só. Você vai ter menos arrecadação, sim, e as despesas vão ser reduzidas. Continuaram as mesmas, né? As mesmas despesas. Continuaram da mesma maneira. Perfeitamente. Já estavam na mesma situação, né, Peretti? Perfeito, da mesma situação. Então, assim, não se conserta um problema financeiro mexendo num lado só da equação, tá certo? Se você vai reduzir a capacidade
produtiva de um negócio, você tem que reduzir tanto a capacidade produtiva quanto as suas despesas. Aí a empresa vai conseguir sobreviver, vai conseguir retomar. Equacionar receitas e despesas, né? Receitas tem que haver uma equação, né? Perfeito, tá certo? Porque hoje em dia, já ser empresário no Brasil é uma coisa muito difícil, Gilberto, muito difícil. Eu tenho ensinado em finanças nas faculdades, nas universidades, e assim, existem relatórios que, se a gente olhar friamente, ela é um atestado de dizer assim, não seja empresário. Porque você, por exemplo, fatura R$50 mil por mês no seu negócio pequeno. Na hora que você vai fazendo a sua DRE, reduzindo, na hora, a última linha do DRE, que é o lucro antes do imposto de renda, ainda antes do imposto de renda, você tem um lucro de 2%. 2%, para você ter todos os riscos que você tem, todo o trabalho que você tem, 2% não é rendimento você ter isso no seu negócio. Porque o risco da atividade é todo do empresário. Pois né? é, todo do empresário, tá certo? E quem recebe primeiro nesse relatório financeiro, a primeira despesa que você tira é o governo, que são os impostos. Então, no seu negócio, quem recebe primeiro é o governo. Eu acho isso muito injusto, tá certo? Muito injusto. Muito embora a gente sabe que isso é necessário, né? Porque eu vejo o governo como um grande condomínio, né? Ele recebe todas as nossas arrecadações para prestar serviço para a gente. E a gente espera um bom serviço e, às vezes, a gente não tem isso aqui no Brasil, né? Isso é um fato, né? É um fato. Peretti, é um fato, é uma realidade. Agora, Peretti, veja bem, quando a gente fala sobre essa adequação das pessoas hoje à nova realidade, porque você lembra muito bem que antigamente quem tinha QI tinha grande diferencial. Era a pessoa que se destacava, era aquela pessoa realmente diferente. Tu lembras disso? Sim, claro. Nós somos contemporâneos. Então, né? Nossos pais diziam isso, né? Estude muito, tenha boas notas que você vai ser uma pessoa realizada na vida. Vai ser gente na vida, não era assim? Eita, gente na vida é ótimo. Era assim. Me lembrei. Não era verdade? Exatamente. Você quer ser gente na vida, você tem que estudar, tem que fazer uma faculdade. Né? Hoje a gente sabe que essa realidade é completamente utópica. Totalmente né? Não tem mais sentido, né? Não. Então, naquela época, eu me lembro muito bem que eu era menino e começaram a existir os testes de QI. Então, quem tinha QI era quem tinha um diferencial, quem tinha um QI maior tinha um diferencial, tinha maior chance. Né? Eu me lembro que houve foi feito um estudo em Harvard a respeito disso e selecionaram 2 salas de aula, uma com pessoas que tinham QI diferenciado, e outra com pessoas que não tinham mesmo um QI diferenciado, tinham um QI menor. E as pessoas que saíam de Harvard, necessariamente não era a que tinha maior QI que iria ter sucesso. Ou seja, isso não é vinculativo. Né? E aí surge depois a ideia do que é coeficiente emocional. Então, não basta você ser inteligente. Então, você tem que ter uma emoção que se adapte, que se adeque àquela realidade. Porque se você é um cara inteligente, mas você não é emocionalmente estável, você não tinha condição de desempenhar certos cargos, certas funções. Tu lembra disso? Claro que eu lembro disso. Não é? É verdade. Você é consultor de empresa, então você já viveu isso na tua seara. Mas... E o que é que eu chamo a atenção hoje para essa nova realidade? Que já vinha surgindo antes da pandemia e com a pandemia a coisa concretizou, solidificou, que é agora o nosso coeficiente diferenciado, que é o QA, o coeficiente de adaptabilidade. Quanto você é capaz de se adaptar à nova realidade, ao novo modelo? Né? Algumas pessoas perderam o emprego. Será que elas perderam o emprego tão somente porque houve corte de gastos? Ou será que elas perderam o emprego porque elas não conseguiram se adequar à nova realidade? Eu precisava ter um novo funcionário. Então, como é que você viu isso? Eu acho que nessas consultorias que você faz, como é que você encontrou situações como essa? Gilberto, assim, a leitura da gente com relação a esse tipo de problema que você apontou, a gente tem um início muito antes da pandemia, tá certo? As empresas, elas praticamente não tiveram essa visão de acompanhar toda a evolução que estava acontecendo no mercado. A tecnologia veio, a tecnologia estava presente e eles parece que faziam vista grossa para essas coisas, tá certo?
Então, Mas assim... eu conheço pessoas, Peretti, que dizem assim, eu não quero saber de um computador. No século tem. XXI, Pois é, ainda tem isso hoje em dia. eu não quero saber de um computador. Eu não quero isso, não aceito. Tablet, não, isso é fora de E realidade. a gente vê isso tão próximo da gente, pensa que isso aí é utópico, que é uma coisa de conversa. Não é não, isso é verdade. Então, assim, quando aconteceu que as empresas tiveram a sua liberdade empresarial tolhida, porque na medida que você tem um restaurante, elas dizem assim, você só pode ocupar seu restaurante com 40%. Complicado. Caramba, como é que é isso? Complicado. 40%. E quem foi que ditou 40%? A pessoa que ditou 40% conhece do negócio chamado restaurante? Sabe que tem materiais perecíveis ali dentro? Tá certo? E como é que ele vai manter aquela matéria-prima dele sobre o sabor do que vai ser dito por uma pessoa que não conhece do serviço, dizer que é 40% ou 30%? Ou Sim, 50%. e 40% era possível receita, né? Com 100% de mantido de gastos. De mantido de gasto. E com o risco do seu produto ser perdido, porque é perecível, tá certo? Além do que, as empresas não se prepararam para isso. Isso foi muito louco. Tá? E ainda está muito louco. Tem países que a gente ouve na mídia que saíram, né, desse contingenciamento e agora estão voltando de novo. Tá certo? São países que, por conta de novas cepas, de novas realidades que estão vindo agora. Exatamente. Né? Então, assim, eu queria muito ter essa certeza, quando você falou no início da nossa entrevista aqui, que já que nós estamos saindo disso, eu queria ter muita certeza disso. Eu tenho meio cético. Tá certo? Veja, eu acho que nós estamos saindo, mas é um saindo que vai depender ainda de muitos sinões. É verdade. Muitas situações ainda, mas a gente precisa acreditar e sempre pensar positivamente. A gente vai conseguir, Claro. Não é? Claro. Agora, Peretti, me diz uma coisa. Dentro desse novo cenário, tudo isso que a gente está conversando aqui, como é que você vê hoje? O que é que precisa? O que é que precisa o trabalhador, o indivíduo, o ser humano? O que é que ele precisa hoje? O que é que precisa se diferenciar para esse novo cenário? E as empresas? Então, do ponto de vista primeiro do empregado, o que é que ele precisa se diferenciar hoje para poder enfrentar esse cenário? Gilberto, eu posso falar de mim, na verdade, porque eu sou parte integrante desse conjunto, na verdade. Eu por ser parte integrante, a gente teve que se reinventar. Eu acho que a criatividade e a reinvenção aí é que seria fundamental, tanto para o empregado quanto para o empregador. Tá certo? Mas e o medo, Peretti, que as pessoas têm? Medo. O medo de dar errado, o medo de não conseguir. Elas esquecem que o medo que tem de dar errado, o medo que tem de conseguir, existe também um grande risco de dar certo. Pois é. Elas conseguirem. Mas o medo ajuda a viver, né, Gilberto? A gente aprende isso. Né? O medo é uma proteção, né? É uma proteção. Ele é uma proteção. Agora, quando ele começa a obstacularizar os seus caminhos, aí ele deixou de ser uma proteção. Quem disser que não tem medo, está ruim, está complicado. A pessoa que não tem medo, a gente costuma dizer que é um louco, né? Ele adentra dentro de certas situações, mesmo que seja previsíveis certas dificuldades. Não, eu vou entrar porque aí Deus ajuda. Tem mania de dizer que Deus cuida. Deus faz tudo. Faz tudo. Eu tinha um vizinho que tinha uns filhos tudo solto na rua, mas teu filho está ali, vai sofrer acidente, mas Deus está olhando. Ele só está olhando para o teu filho? E os outros que estão... Mas veja, Deus faz a parte dele e você faz a sua. Está ocupando um homem com isso que você podia resolver, não é verdade? É verdade. Mas, Peretti, uma outra coisa que é bem bacana e que surgiu muito agora com essa história de pandemia, né? Com a pandemia veio toda essa crise, toda essa situação de desemprego e tudo mais, e surgiu também, se fala muito hoje sobre investimentos. Investimento sempre existiu, tá? Mas era uma coisa assim mais... tinha um estigma de que investimento era para rico. Só quem podia investir tinha que ter dinheiro. Se não tem dinheiro, eu não posso investir. Isso é a realidade? Não. Como é que é? Me conta aí. Me conta aí que de finanças você entende. Então, olha, eu ganho salário mínimo, Peretti. Eu ganho salário mínimo, eu posso investir? Veja bem, Gilberto. Como eu disse a você na nossa conversa aqui, a gente se reinventou e a gente hoje atua num novo modelo de negócio. Que uma pessoa para investir... Você veja bem, uma pessoa para abrir um negócio... Eu estava em São Paulo há um ano atrás, um ano e meio atrás, andando nas ruas, por acaso eu me deparei com uma fritadeira de batata frita, aquela fritadeira grande assim, entendeu? Eu olhei assim, estava lá, R$ 1.759.
Aí você vai abrir um negócio chamado batata frita, né? Porque todo mundo diz assim, abrir um negócio que de respeito à alimentação é a única coisa que dá certo, porque todo mundo come, né? É verdade, todo mundo come. Aí a pessoa vai abrir um negócio desse. Aí você vai ter que gastar com óleo, você vai ter que gastar com energia ou gás. Ou energia ou gás? Um dos dois, tá certo? Vai ter que ter um funcionário. Vai ter que ter um período de maturação para você formar o seu ambiente do negócio, ou seja, o seu ponto no comercial, tá entendendo? E assim, você bora contando aí uns 5, 6, 10 mil reais para você começar com isso. Primeiro estoque, etc. Aí você não sabe quanto você vai ganhar, e você tem uma expectativa de ganhar. Porque quem começa um negócio, a primeira coisa que tem que saber é o seguinte, na equação, qual a expectativa de faturamento disso? Tem pessoas que abrem seu próprio negócio, não sabem quanto vai ganhar. Já espera que no primeiro mês já tenha o lucro fabuloso. Né? E o grande perigo disso aí é que as pessoas que foram demitidas, como a gente soube aqui agora, tá certo? Foram demitidas porque e até tinham muito tempo de serviço. Então tinha um fundo de garantia gordo, teve uma boa remuneração e abre seu negócio, se aventura e vai para o negócio. Imagina. Ele vai abrir um negócio e não tem a menor noção de ser empreendedor, né, com relação a isso. Aí já quer no mês seguinte tirar dinheiro, né, tirar salário. Ele volta a ser empregado do negócio que ele é empregador. Aí já complica muita coisa. Complica. Voltando ao que... E aquela máxima, dinheiro em caixa é lucro? Como é que é isso aí? Dinheiro em caixa é lucro? Dinheiro em caixa não é lucro. Dinheiro em caixa está parado, não é verdade? E assim, aí a gente foi em busca e nós descobrimos um novo mercado, um novo para a gente, não é verdade? Porque depois que a gente leu lá o Pai Rico, Pai Pobre, de Kiyosaki, um negócio do século XXI, GoPro, de Eric Ward, então a gente começou a entender que existe no mercado uma outra forma, tá certo, de investimento. Hoje você, com qualquer R$1.000, você investe num negócio chamado marketing de rede, tá certo? É uma coisa totalmente segura, tá certo? Existe há muitos anos, responsável por mais de 110 bilhões de negócios no mundo todo, tá entendendo? Então, é um negócio muito seguro. O brasileiro é que atrapalha muitas vezes as coisas. Pega um modelo de negócio chamado marketing multinível e faz dele algo chamado pirâmide financeira, que não tem nada a ver, tá certo? Completamente diferente. Completamente financeira, ilegal, inclusive, tá certo? E toda vez que você se depara com isso, aí vem a crença, não, isso aí é uma pirâmide. A pessoa só sabe que pirâmide pelo desenho do negócio, o desenho da pirâmide. Hoje em dia, tudo é pirâmide, se for levar pelo conceito do desenho, porque uma organização hoje tem um presidente, tem o seu vice-presidente, o seu staff de diretoria, isso aí é uma formação de organograma piramidal. Todas as nossas empresas, todos os negócios que acontecem no mundo hoje, têm uma organização piramidal dessa forma. Então, assim, voltando ao investimento, eu acredito muito no investimento, não existe nada que remunere mais do que o seu próprio negócio. Se assim não fosse, Gilberto, não existia empresa, existiam aplicações financeiras. Simplesmente, as aplicações financeiras têm que ser feitas com as sobras que não são investidas no seu próprio negócio. Eu acredito nisso, tá certo? Você imagine uma grande empresa, um grande empresário, vamos dizer assim, um grande supermercado. A pessoa vende tudinho, pega o dinheiro e aplica no banco. A gente sabe que a taxa Selic hoje está 6,25% ao ano, que equivale a 0,51% ao mês. O que é 0,51% ao mês? Vou fazer um cálculo rápido. Imagine você com R$100.000 aplique em uma taxa Selic cheia, que hoje é difícil você conseguir isso, tá certo? Uma taxa Selic cheia vai te dar, depois de um mês, R$510. Você empata R$100.000 para viver com R$510. Fora da realidade, né? Fora da realidade. É algo impensável, então, né? assim, você tem que imaginar e entender que o melhor investimento é o seu próprio negócio. Procure o seu próprio negócio, aquilo que te dê realmente satisfação. Não é só aquilo que atenda a sua necessidade de desejo. Eu gostaria de ser empresário do ramo farmacêutico, tá certo? Vai lhe deixar feliz disso? Você já viu como é que é? Eu quero ter uma padaria. Você sabe isso que você sabe fazer, isso você tem seu talento, não é verdade? Você tem talento para isso, não é verdade? Então, assim, eu vejo assim, quando eu estou fazendo algumas consultorias, alguns erros crônicos, tá certo? Inclusive a própria fundação do próprio negócio. As pessoas não conhecem com o que está trabalhando, muitas vezes. Mas, Peretti, eu digo isso pelo que eu vejo na própria mentoria. Muitas pessoas conversam comigo na mentoria, meus mentorados, e é quase que linear essa afirmação. Fulano deu certo com determinada empresa, então eu vou dar também. Fulano está ganhando muito, seja com batatinha, seja o que for, ele está ganhando muita grana com aquilo ali, então eu vou ganhar também. É verdade. Tá? Então, o que foi para fulano não é para você. Não é.
poderá ser, mas não é necessariamente terá que ser. Então, você pode fazer alguma coisa, sim, mas busque aquilo que você sabe fazer, aquilo que você conhece, aquilo que você é bom, porque é teu talento. E esse talento você pode desenvolver mais a cada dia. Você pode potencializar ele todos os dias. É verdade. Tá? No próprio negócio, Gilberto, desculpa até interrompendo, esse próprio relatório chamado DRE, eu destaco ele de duas formas, tá certo? As primeiras linhas do DRE eu chamo de talento. Qual o talento de uma empresa? Comprar e vender. Então, o talento é você conhecer o seu negócio. Esse é o talento do empresário, tá certo? E abaixo disso daí vem a parte de gestão, que são a gestão das despesas, tá certo? Então, para você aumentar a sua receita, você vai ter que diminuir suas despesas. Então, aí entra a gestão do negócio, tá certo? É por isso que eu falei dinheiro em caixa é lucro, não é, porque hoje você vê muito claro, isso já acontece, nós já vimos várias situações dessas notórias aí, que falece hoje o CEO de uma empresa. Então, falece ele, um filho, um parente vai assumir, uma filha, não importa, algum parente vai assumir. E essa pessoa não entende nada de empresa. Muitas vezes ele estava trabalhando ali na empresa, mas não se aprofundou em todas essas questões, esses detalhes. E aí a empresa quebra. Porque, vulgarmente falando, de uma forma assim bem geral, dinheiro em caixa não é lucro. Não é tudo que entra na empresa não é lucro. E sobre esse aspecto que você falou do herdeiro quebrar a empresa, muitas vezes na própria educação dele, ele está em casa vendo o desafio do pai, como o pai chega estressado em casa, triste, decepcionado. Ele, no íntimo dele, Gilberto, ele não quer aquilo para ele. Sim, eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero ter o negócio do meu pai. Eu não quero passar por isso todos os dias. Não quero passar por isso de novo, de jeito nenhum. Porque muitas vezes as empresas que são familiares, tá certo? Vamos dizer assim, elas não têm uma longevidade tão grande porque os seus herdeiros têm verdadeiro ojeriza sobre tudo que a empresa produz e produziu para o seu pai, ele não quer aquilo para ele. Quando ele poderia moldar aquilo ali de uma outra forma, modernizar, ousar, fazer diferente e dar continuidade àquilo ali, mas de uma maneira diferente. Ser mais criativo, acompanhar tudo que acontece hoje no mercado, porque se você observar direitinho, Gilberto, nós que somos da área da educação também, vamos dizer assim, tá certo? Eu fico preocupado que existem cursos hoje universitários que você se matricula no curso e, quando terminar o curso, capaz de você não ter mais aquela profissão. É verdade. Aquela profissão não existe mais. Não existe mais. É doloroso dizer isso, a gente como educador, tá certo? E professores universitários, dizer assim, poxa, o aluno está se matriculando nesse curso, quando terminar o curso já existe... Quando terminar o curso não tem mais nada o que ele fazer com isso. Não tem mais o que fazer com isso. Não é? É apenas um canudo, é uma graduação, é um título, tudo bem. Mas assim, é preocupante isso, tá? Agora você veja, Peretti, com o advento da internet, isso ficou um pouco esquecido, mas houve um crescimento. Mas hoje, nesse movimento hoje, pandemia, pós-pandemia, bom, conforme você queira entender isso, essa questão de investir ela foi muito mais crescente, ela foi muito mais presente. Né? Essa ideia de investimento tornou-se uma coisa muito mais prática, muito mais popular. Como é que você vê isso? Esse é um aspecto positivo, é um aspecto negativo? Positivo porque houve o crescimento. Negativo porque as pessoas estão fazendo de forma muito louca, sem responsabilidade? Como é que você me diz isso aí? Olha, Gilberto, o que eu tenho acompanhado, tá certo? Pelas mídias sociais, pelas nossas relações sociais também, tá certo? Pelo conhecimento de investimentos, tá? Eu vejo muita falta de informação. Acho que informação para todo o negócio, inclusive empresarial, ela é o item principal. Sem informação você não pode tomar decisão. Aí as pessoas estão com capital na mão, fruto da rescisão do trabalhista, né, que ele teve de toda a sua vida de trabalho. Aí chega uma pessoa, conta nos ouvidos dele, olha, eu tenho um negócio impressionante para você. A gente vai investir em criptomoedas, a gente vai investir numa empresa assim, aí a gente vai ter um lucro. E você vai ficar rico. Vai ficar rico. Aí a pessoa, é mesmo? Aí, pronto. Alucina e começa e faz. Por conta de quê? De informação. Gente, veja bem, criptomoeda é excelente, a moeda. O problema é que as pessoas pegam a moeda e transformam ela numa situação diferente.
tá certo? Onde a gente vê hoje nos jornais verdadeiros faraós, né? Faraós são as pessoas que trabalham com pirâmide, né? Sendo caçados, até sendo executados. Eu já vi em páginas policiais as pessoas executando a pessoa responsável por esse tipo de rede. Então, os investimentos, Gilberto, eles sempre existiram e sempre vão existir. Volto a falar para as pessoas que estão nos escutando. O melhor investimento é o seu negócio. Porque se você tem uma taxa básica de juros, como eu falei, que remunera oficialmente 0,51% ao mês, isso é a remuneração que o banco paga pelo seu dinheiro. Qualquer investimento fora do banco, ele teria que ser no seu negócio. Você abrir o seu negócio, você ser empreendedor do seu próprio negócio. Tá certo? Você abrir a oportunidade de você empreender dentro daquilo que vai lhe dar segurança e realização pessoal, e você vai poder transbordar, porque a gente ajuda o restante das pessoas quando a gente transborda, porque a ajuda do outro é o nosso transbordo. É verdade. É verdade. Fazer por você, fazendo pelo outro. Pelo outro, tá certo? Não Você é? vivencia isso no seu próprio negócio. Agora você veja, hoje a palavra da moda são duas palavras muito fortes. Crise, sempre foi, Sim. E hoje está muito mais forte essa ideia de crise, essa coisa muito pesada ainda. E empreender, empreendedorismo. Uhum. Empreendedorismo hoje é uma palavra muito em moda, muito... Tá? O que é que a pessoa deve hoje ter em mãos, ter a sua ideia? O que é que ela precisa saber hoje para ela começar a empreender? Quais são os primeiros passos que você indicaria? Eu quero empreender. Digamos o seguinte, peraí, eu te chamei aqui, eu quero empreender, eu quero fazer alguma coisa na minha vida, eu quero fazer alguma coisa por conta própria. Então, esse empreender, o que é que eu preciso ter hoje para começar? Qual é o mínimo para poder eu executar essa minha ideia? Como eu disse a você, Gilberto, eu só posso falar daquilo que eu experimentei, aquilo que eu estou experimentando, tá certo? Como eu falei para vocês, a gente hoje está empreendendo num novo modelo de negócio, tá certo? Que fez com que a minha esposa deixasse o emprego formal dela de 9, 10 anos de um grande banco, o maior banco particular do Brasil. Ela deixou para isso. E eu me afastei um pouco mais, tá certo, da academia, ou seja, hoje eu estou mais afastado do dia a dia de ensinar, tá certo, de trabalhar nesse negócio. Embora a gente nunca perca o título, né, Gilberto? A gente está na rua, sempre chamam a gente de professor. É professor eterno. É o único profissional que perde o nome para a profissão, né? Ou seja, ninguém, ou engenheiro, ou médico, não, chama, ou professor, é o nome. É verdade. Não, onde eu passo no shopping, por onde eu ando, professor. E é uma satisfação para a gente, né, Pérez? Não tem como negar que é gostoso demais você ter aquelas pessoas que você pode ajudar, que você contribui, formou de alguma forma, né? É impressionante, assim, quando a gente recebe assim, um carinho, né? Passou o dia dos professores agora, de outubro, né? O carinho que a gente recebe das felicitações das pessoas que nos parabenizam pelaquela data, né? Eu sei que às vezes é uma vez por ano, mas que nada, eu recebo às vezes consulta de alunos também, com essa mesma pergunta que você me fez. Professor, eu quero empreender. Como você é o cara das finanças, o que é que eu faço? Me deu um milagre. Milagre. O que ele quer, em outras palavras, isso. É como aquele médico, né, que diz que cura calvície, que você entra no consultório ele é careca. Então ele está complicado. Como é que ele não conseguiu? Ele não resolveu o dele, né? O problema dele, como é que vai resolver o dos outros? Mas em finanças é muito pragmático, a coisa é muito matemático, tá certo? Empreender. O que é que eu fiz como transição de carreira? A gente fez uma transição de carreira, eu e minha esposa, como estava falando para vocês, e a gente entrou no marketing de relacionamento. Minha esposa é muito bem relacionada, tem blogs de quase 30 mil seguidores, tá certo? Então, para o nosso negócio, ter seguidores, conhecer pessoas, ter relacionamento social, ele é importante. É a única matéria-prima que a gente precisa, Gilberto, é ter relacionamento social, tá certo? E o investimento? Investimento R$1.000. É dinheiro fácil? Não. Quem disser que existe negócio com dinheiro fácil é mentira. Cuidado, fácil. Corra disso. Olha, eu tenho um negócio que vai ficar rico em 3 meses. Não, é mentira. Saia disso. As pessoas querem tudo para ontem, Pérez. Entra numa academia, já quer com uma semana de resultado. Você monta um negócio hoje, com um mês já tem que estar ganhando dinheiro. E sobre esse aspecto de montar um negócio hoje, também é um negócio, certo? Então, assim, dê tempo para o seu negócio crescer. Não vai pensar que você vai atingir. Nós estamos nesse negócio há 2 anos e meio. Tá certo? Hoje, a minha esposa, se estivesse no banco, estaria ganhando 1/3 do que ela ganha hoje no nosso negócio. Além do nosso negócio, é um negócio de saúde,
que existe uma moeda que não é pecuniária, que são os reconhecimentos e os agradecimentos. Não tem preço, né? Não tem preço. Não tem preço, é verdade. Não tem preço isso. Então, assim, cabe, né, vamos dizer, ressalto que cabe em um outro momento a gente discorrer mais, com muito mais detalhes sobre isso. Mas empreender, eu acredito assim. Vou empreender, vou abrir um negócio de lanchonete. Cuidado. Você tem que ter muita habilidade, tá certo? E dizer o seguinte, quem trabalha com comida, lembre-se que você lava o prato hoje para sujar daqui a pouco, tá? Então você não para de trabalhar nunca, tem que ir cedo para a Ceasa para buscar as melhores verduras, as melhores matérias-primas. Não para, é feito padeiro. O padeiro começa a trabalhar quando a gente está dormindo ainda. É verdade. Não é verdade? Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso aí. Tá? Eu estou muito, muito feliz com o que eu estou fazendo. Tá? Não, isso é bacana. E você veja, isso é um desafio. Agora, do outro lado, Peretti, quais são os desafios hoje de se empreender no Brasil? A gente falou desse lado. Tá? A pessoa precisa estar preparada, precisa descobrir o seu talento, massa. Agora, do ponto de vista da empresa em si, quais são os desafios de se empreender hoje no Brasil? Olha, se reclama muito da carga tributária, Gilberto. Nós temos que trabalhar muito para poder pagar o governo, tá certo? No caso de empresário, tá certo? E eu acredito nessa máxima, é uma verdade isso, tá certo? E agora, nesse momento que nós estamos vivendo, onde existe uma interferência muito grande do poder público sobre o seu próprio negócio, isso lhe deixa você muito engessado. Então, o grande desafio hoje são dois, pelo que eu estou entendendo, tá certo? Inicialmente, tá? Que seria a carga tributária e a interferência governamental no seu próprio negócio. Isso lhe deixa... Aquilo que você faz. Aquilo que você faz. Você não sabe se amanhã você não consegue fazer uma programação. E a gente que é financeiro, a gente que trabalha com finanças, a gente faz projeções. E tem que ter uma exatidão, não de 100%, mas tem que ter uma exatidão. Você tem que ter uma noção, norte, né? Não pode ser uma coisa aleatória, sem nenhum fundamento. A gente tem que nortear a nossa tarefa. Muitas vezes as pessoas reclamam. Isso não estava previsto? Estava previsto até aqui. Mas ninguém entenderia que ia ter uma pessoa lá na China, tá certo? Que ia deixar escapar um vírus que ia atingir o mundo inteiro. É porque a previsibilidade é o que todo mundo gostaria de ter. Pois é. Todo mundo quer ter previsibilidade em tudo. Eu quero saber o que vai acontecer, eu quero saber de tudo na minha vida. Agora, cara, tu preparar-se para isso, não tem como. E o mercado funciona com previsibilidade, Gilberto. O mercado de ações, vamos falar o mercado de ações, ele adora estabilidade. Ele fica oriçado quando existe alguma alteração. Saiu aí uma boa parte da equipe econômica do governo, já mexeu na Bolsa. O dólar já aumentou, a Bolsa já caiu. Tá certo? Um país lá na América Central cismou de dar um calote no banco. Pronto. Uma ilha do tamanho de Fernando de Noronha é o suficiente para poder estragar o mercado todinho. É complicado. É impressionante o negócio. É complicado. Então, o mercado gosta de estabilidade, gosta de coisas certas. Né? E na hora que você tem instabilidade, na hora que você tem incertezas, aí é muito complicado. E no Brasil, uma das coisas que a gente vive todos os dias são incertezas, né? É verdade. A gente vive com incerteza de todas as maneiras, das mais diversas possíveis, né? E na mentoria que eu faço, Peretti, eu trabalho muito o pilar financeiro e trabalho muito o pilar profissional. E procuro orientar essas pessoas como elas lidarem com o dinheiro, porque existem muitas crenças, né, que dinheiro é sujo, dinheiro é maldito, dinheiro é a perdição do mundo, e as pessoas ficam presas a isso. Mas eu acho curioso. Eu já vi muita gente dizendo, não, o dinheiro é maldito. Eu tinha um amigo que é impressionante. Ele dizia que o maldito papel bordado. Ele dizia que o papel bordado era maldito, que aquilo estragava as famílias, as pessoas, tudo mais. Mas ele não deixava de lutar pelo papel bordado. Se você fizer uma pesquisa assim, ó, na casa lotérica, alguém está fazendo aposta lá, agora vai ter a do final do ano que é recheada. Você chega uma pessoa e faz uma pergunta. Se você ganhar, o que é que você faz com esse dinheiro? Eu compro uma casa para a mãe, pago todas as minhas dívidas, não sei o que mais lá. Ele nunca fala em investir, nunca fala em guardar, e nunca fala de multiplicar o dinheiro. Isso é falta de educação financeira. A educação financeira no nosso país... A gente não tem como disciplina
legal, vamos dizer assim, disciplina normal na nossa educação, educação financeira não tem. Não tem. Eu acho que não interessa, bom, eu vou ser até criterioso, eu vou fazer uma crítica. Parece que não interessa ao governo ou aos bancos que ninguém tenha educação financeira, para eles continuarem sendo vítimas. Isso. Né? Olha, eu já falei num vídeo sobre essa questão da educação financeira, e você falou isso do governo, independente de que linha partidária ele tem, não importa. Sim. Porque isso é algo que é recorrente. Pois é. Não importa, todos eles já tiveram oportunidades e nenhum deles inseriu a educação financeira. Mas você veja, Peretti, tudo que nós fazemos, nós lidamos com dinheiro. Com certeza. Tudo tem dinheiro envolvido. Gilberto, para ser mais exato, vou ser mais contundente agora, eu antes, eu tenho quatro especializações. Quer dizer, que eu não trocava a minha especialização para mestrado nenhum. Eu fui um burro dizendo isso, tá certo? Aí fui fazer o meu mestrado, porque tinha uma coisa que me incomodava muito. Eu olhava em volta e via as pessoas sendo ludibriadas pelos agentes financeiros. Eu trabalhei 20 anos em bancos, fui gerente de banco 10 anos. Então, eu conheço o outro lado do balcão, conheço exatamente o outro lado do balcão. Só que o balcão que eu trabalhava era um balcão, teoricamente, honesto, sério. Por quê? Eu trabalhava num banco estatal. Não era um banco particular que as pessoas tinham metas para tudo, meta para tudo que é lado. Então, assim, isso me incomodava muito. Eu digo, eu vou fazer um mestrado para poder entender a interferência da educação financeira na vida do cidadão. Aí, o meu mestrado foi Educação Financeira versus Relações de Consumo. Tá certo? É interessante, né? Para você entender todo esse mecanismo, na relação de consumo. Famílias que eram destruídas, destroçadas, depois que as pessoas não sabiam lidar com o dinheiro. Tá? Se você colocar dinheiro na mão da pessoa, o dinheiro, como você falou, o dinheiro queima. Então as pessoas têm que gastar. Acha que vai gastar. Isso talvez seja influência, inclusive, do que aconteceu com a gente outrora, né? Em que a gente ganhava por unidade de valor, porque o dinheiro variava tanto, era quase 90 e tantos % ao mês. Eu me lembro disso. Inflação, né? Nós tivemos a época do overnight, do open market. Aquilo ali era terrível. Terrível. Né? E você, de um dia para o outro, era uma inflação absurda. De um mês para o outro, era 50%. Você se lembra, Gilberto, que a gente quanto é o seu salário? É tantas URVs. Que é isso? É unidade de valor. Quanto é que vai ser isso? No dia que eu receber, isso é transformado, eu recebo meu dinheiro. Isso, exatamente. Aí, quando você recebia aquele dinheiro, você corria para o mercado comprar óleo, comprar charque, comprar carne, leite, ninho, etc. Porque isso era um commodity que você estava fazendo, transformando seu dinheiro num commodity que você sabia que aquilo ali era seu. Tá certo? Eu me lembro que eu não tinha filhos nessa época com idade de leite, eu tinha um verdadeiro arsenal de leite guardado em casa. Meu Deus, como é que eu, gerente de banco, transformei todo o meu salário em leite? Para quê? Parece que eu ia para a guerra. Imagina que situação. Mas isso era uma coisa de todas as pessoas. Era uma constância naquela época. Eu vivi essa época também, e eu me lembro bem que numa boa época da vida, eu já negociei com muita coisa. E, inclusive, com venda de automóveis, eu comprava e vendia carros usados. E eu me lembro que, numa sexta-feira, eu tinha vendido 2 carros. E um deles era um carro caríssimo na época. Eu vendi um Opala Commodore SLE, completo, automático. Um grande carro. Era um carro, na época, era um grande carro. Era um carro top de linha. E eu tinha vendido esse carro numa sexta-feira. Eu recebi o dinheiro, eu coloquei esse dinheiro e apliquei no overnight. Eu apliquei no overnight e, quando amanheceu sábado... R$50. Eu não tinha mais dinheiro nenhum, porque tinha feito o confisco. Tá? Eu tinha vendido os 2 carros. Eu só tinha 2, eu vendi os 2, que era para justamente do domingo. Eu ia para a feira de carro comprar carro novo para preparar e revender. E eu me lembro muito bem que no sábado eu não tinha mais R$1. Eles fizeram um percentual que ele iria repassar, e esse percentual era o que eu ia ter só. Era o período que eu ia ter. Existiam 2 moedas. Para você ter ideia, todos os planos econômicos que você tem ideia que aconteceu no Brasil, eu trabalhei nele como gerente de banco. Então, eu vi e convivi com tudo isso. Tá Pessoas certo? Infartaram, Peretti. Mas tinha gente andando. Tinha um primo que tinha um negócio, ele ficou andando sozinho na praia, assim, sozinho, andando de um lado para o outro, andando, caminhando. Perdeu tudo. De sapato, Gilberto, pessoa de sapato social, calça, andando na praia com água no joelho, andando sozinho. Esse cara vai se matar, meu Deus do céu.
Eu conheci pessoas que se suicidaram, É. pessoas que realmente tiveram problemas de saúde sério, que perderam o eixo da situação, né? Por vivenciar aquela situação toda ali. Foi muito complicado. Eles viram, num dia eles tinham, no outro dia eles tinham muito menos, ou quase nada. Inflação de quase 100% ao mês, era coisa de louco. Não, Aí eles tiveram que bloquear, trocar a moeda, e o banco trabalhou com duas moedas, né? Duas plataformas, o dinheiro antigo Isso. e o dinheiro novo. Isso. Tá certo? O dinheiro antigo você conseguia pagar a folha de pagamento, coisas que foram dívidas feitas Dívidas do passado. do passado. Você Isso. pagava com essa moeda. E as dívidas novas, não. Eu me lembro que chegou uma pessoa semelhante ao que você fez, só que ele estava com dinheiro na mão. Aí ele chegou no banco, que tinha vendido 5 táxis. Aí chegou no banco para fazer o investimento no banco. Eu vou aplicar meu dinheiro no banco. E o responsável pelas aplicações financeiras daquela agência era eu. Eu imagino. Aí a secretária mandou me chamar, eu estava lanchando alguma coisa, eu peguei e saí, sentei na frente da pessoa, perguntei o que ele desejava, eu quero fazer um investimento. Gilberto, eu dei um verdadeiro curso de finanças para o camarada de investimento. É porque para empreender hoje, você tem que entender de finanças. Se você não entende de finanças, você não tem como empreender. Aí, Gilberto, ensinei tudo a ele. Disse, qual é a taxa? X. Mas a taxa era muito maior e agora é essa, não rende quase nada, mas esse ganho é real. Você vai ter ganho real porque a inflação está zero. Então, tudo que você ganhar de termo percentual é real. E ele não entendia isso. Por causa de um pensamento retrógrado, aquilo que ele já vivia, né? Aí ele continuava a repetir. Tem imposto? Tem. Eu quero uma aplicação sem imposto. Meu Deus do céu. Veio aqui, Gilberto, por exemplo, a única coisa que não tem imposto no Brasil é investimento em droga. É verdade. Porque o resto tudo tem imposto, né? Imposto. Quase que eu disse isso a ele, mas eu não. Mas a educação me pediu, eu não vou dizer nada a ele. Senão ele podia ser que se magoasse, né? Eu digo, mas meu Deus, como é que alguém entra numa instituição financeira e quer fazer um investimento sem imposto? Meu Deus do céu. É aquilo que eu estou dizendo a você, falta educação financeira. Falta conhecimento. Até para você administrar, você estava com o produto de venda de 5 veículos na sua mão, em dinheiro, onde aquele dinheiro, papel bordado, como você chamou há pouco, isso, valia realmente aquilo. Ele era o milionário do pedaço, porque todo o dinheiro... aquele dinheiro dele tinha valor real. Tinha valor real. Mas é isso, Peretti. Hoje as pessoas, para empreender, elas precisam entender de finanças. Se você não entende de finanças, não tem como você empreender. Porque aquilo que você conhece no passado, hoje é uma nova realidade. E você precisa se moldar a essa realidade. Precisa se integrar mais a isso, né? Eu até comento, assim, abrindo um parênteses um pouco, que eu fui gerente de banco quando o gerente de banco era gerente de banco. Porque meu diretor... Tinha força, né? Tinha força. Meu diretor fazia assim, você tem 10 milhões, Peretti, para investir. Invista, a taxa mínima é essa. Invista a mínima não. Você empreste um pouquinho mais caro, tá certo? Porque se e receba. Porque se você não receber e der prejuízo, eu fecho sua agência, demite você e seus funcionários. Então, assim, eu era um... Você tinha autonomia. Tinha autonomia. Hoje em dia, você chega no banco, me deu seu CPF, seu CNPJ, ele coloca lá na tela, você está querendo quanto? 1 milhão, só tenho 100 mil reais para você. E o resto? Você vai no outro banco e pega o resto. Quer dizer, hoje são gerentes de computadores. Eles colocam o seu CPF lá, ele vai dizer quanto é que você tem direito. Antes, não, eu saía do banco para fazer negócio. Chegava, visitava a empresa da pessoa, via o que estava acontecendo, entrava no chão de fábrica, via o que estava acontecendo, e disse, o que você precisa aqui? Eu preciso disso. Qual a tua garantia que tu vai dar para o banco? Olha, coisas concretas, né? Como vai ser? Coisas reais. O que você pode fazer? Eu negociava dentro do chão de fábrica, Gilberto, era diferente. Hoje em dia... Hoje você não tem mais essa liberdade. Eu fiz um podcast aqui, um GBcast, com o Daniel Bruno, e ele é gerente de banco atualmente ainda, e nós fizemos um bate-papo muito legal, conversamos muito sobre essa área de finanças e tudo mais, e a gente vê hoje o quanto foi tolhida a liberdade do gerente de banco. Né? Ele tinha, muitas vezes, possibilidade de fazer investimentos, de fazer 1000 coisas. Hoje ele não tem mais isso. Né? Hoje o gerente de banco, o gerente de uma loja, de um grande empreendimento hoje, eles são muito limitados. Tá? Eu escutei uma vez de um gerente de uma grande empresa de que ele era um chaveiro. Ele era o chaveiro da loja, ele servia para abrir e fechar. Abrir e fechar. Por quê? Porque para ele dar um desconto a mais, ele tinha que ligar para o superior. Para ele fazer uma forma de pagamento diferenciada daquela, ele tinha que ligar para o superior. Eu vou dar um exemplo para você ter ideia, tá certo? A minha esposa, Joana, trabalhava num banco, tá certo? E que esse banco comprou um determinado cartão, tipo Hiper. Cartão do Hiper. Um cartão de crédito qualquer. A bandeira era Hiper, tá certo? Hiper, bom preço, Hiper, né?
Aí ela foi no banco, no IPA, foi fazer tirar um cartão, cujo banco ela trabalhava era dono do cartão. Gerenciava o cartão. O cartão foi negado. É. Como é que pode? Você é caixa de um banco, trabalha com finanças, com o tesouro do banco, e você nega o cartão do seu funcionário? Porque é cara crachá, tá entendendo? Cara crachá. É verdade. Cara crachá. É o chaveiro que você falou. É verdade. Aí você, é você hoje deixa de ser gerente para ser gerente de terminal de computador. É verdade. É impressionante. Mas, Peretti, eu quero te fazer uma última pergunta para poder a gente fechar esse bate-papo. Se eu pudesse, eu ficaria hoje aqui com você o tempo todo. Tá gostoso. Tem muita coisa para a gente conversar aqui e te encontrar, a gente poder participar desse bate-papo. É quase uma conversa de baixo aqui. É verdade, com certeza. É uma conversa assim, muito diferenciada, porque você é um amigão, uma pessoa que eu gosto muito, prezo muito. Então, eu preciso te fazer essas perguntas até para que as pessoas possam entender um pouco mais disso, né? Porque muitas delas vêm conversar comigo isso e você tem muito mais expertise do que eu, embora eu já faça isso há muitos anos e tudo mais, mas você tem expertise de vivenciar, de estar lá presente e principalmente de ver os dois lados da moeda, né? O lado do banco, o lado da empresa e o lado do empresário, daquele que está investindo, né? Então, hoje a gente encontra muitas pessoas que elas estão perdidas nos seus projetos, as empresas falidas ou quase falindo, tá? E elas não sabem que rumo tomar, que norte fazer. Então, se você hoje estivesse dando uma palestra para pessoas que fossem proprietários de empresas nessas condições, falidas ou a iminência de falir, tá? Mas que ainda houvesse uma mínima chance para essas empresas. Qual o conselho que você daria para o empresário, para a empresa? O que ele deveria fazer? Como é que ele deveria se portar? Qual o teu conselho para essas empresas e para esses empresários? Gilberto, achei super interessante a tua pergunta, porque enquanto você falava, eu dava uma viajada aqui para trás, sabe? Eu estava no curso de Paulo Vieira, aqui no Centro de Convenções de Pernambuco, e ele lançou uma pergunta para a plateia. Tá? Quem aqui usa o DRE na sua empresa? Você faz DRE na sua empresa? O cara perguntou, não faço não, você vai falir. Você é uma pessoa falida, seu negócio vai fechar. Eu achei tão forte aquilo que ele disse assim, muito embora eu, como consultor financeiro, eu trabalho muito mais com DRE do que com balanço patrimonial. Ambos são relatórios de econômico e financeiro, Gilberto, que diz a realidade do negócio chamado empresa. Você perguntou o que eu faria de conselho para... Eu faria o seguinte, comece do zero a leitura do seu negócio. Comece do zero. Tá certo? Sinta a realidade que você está vivendo, né, Peretti? Veja assim, você vende esse produto por quanto? Por X. Você fez o markup desse produto, você fez a formação de preço dele, esse preço vai cobrir os seus investimentos. Todo o custo que você teve para chegar até aquele preço final, né? Eu já fui consultor de empresa, já fui gerente financeiro de empresa, que o consultor da empresa era meu professor. Por acaso foi meu professor, ele se encontrou comigo e tudo. E eu estava dentro do shopping, ele desceu na escada rolante, Peretti, quero falar com você. Aí eu subi a escada rolante, ele fez, olha, procure emprego, porque a sua empresa vai fechar. Ela não é minha, doutor. O que está acontecendo? Olha, essa empresa é uma SA, Gilberto. Está comprando por 10 e vendendo por 9. Significa que o preço que ele coloca no produto dele não cobre as despesas do negócio. Ou seja, qual o tempo que uma empresa demora até falir? Eu lancei essa pergunta numa sala de aula, ninguém soube responder. O tempo dela é o tempo de estoque dela. Enquanto ela tiver estoque para queimar, ela funciona. Quando ela não tem mais estoque, ela fecha. Não pode repor, né? Não pode repor. Não tem com o que repor. Porque a venda não cobre os custos. Quando não cobre os custos, você começa a cortar aquilo que você tem, tá certo? E não tem em excesso. O que você tem em excesso hoje é estoque, é matéria-prima. Aí, na hora que você não tem mais o que cortar, você fecha. Então, respondendo a você, eu acho que tem pessoas que estão esperando essa resposta. Eu começaria do zero e contratava um profissional que pudesse fazer essa leitura para ele. Fazer essa avaliação real, porque né? ele não é obrigado a conhecer disso. O empresário ele é obrigado a conhecer do talento do negócio dele. Tá certo? Ele tem que conhecer isso. Mas ele precisa estar ao lado de um profissional responsável e tem comprometido e que tenha realmente muito conhecimento para dizer a ele, ó, assim não, assim sim, é desse jeito, não venda por isso, venda por aquilo, não use não explore esse produto.
Mostrar claramente a realidade, como é que seria, né? Porque senão, Gilberto, porque hoje o que acontece é o seguinte, quando eu estou trabalhando em consultoria, a gente é só chamado quando a água já está passando do nariz, né? O empresário já está afogado. É uma ideia de medida de economia. Não vou contratar porque eu vou economizar com isso. Eu sei fazer. Eu sei fazer, eu consigo fazer. É uma conta de padaria, né? Imagina, não tem dinheiro para pagar uma determinada conta ou determinado fornecedor. O que o empresário faz? Vai tomar emprestado do banco. Isso. Aí esquece de ter que pagar o juro do banco. Na verdade. Agora, por que você não conseguiu mais pagar aquele valor? Porque você não tinha... Porque você não está vendendo pelo preço correto. Isso, não está conseguindo. Você vê que o problema é outro, na verdade. Aí eu costumo dizer assim, você está pagando incêndio com gasolina, amigo. É verdade. Você para comprar, para resolver seu problema financeiro, jogar lá dentro dinheiro que não é seu, mesmo sendo seu já é um problema, porque você jogou o dinheiro, resolveu o problema, mas você consertou o defeito? É verdade. Não consertou o defeito, vai dar erro de novo. Vai em algum momento vai dar de novo. Vai de novo. Então, assim, respondendo, finalmente, arrumar um profissional que possa lhe acompanhar. Eu até, como eu falei, eu até viajei e fui ver o curso que eu fiz de Paulo Vieira. Estava com quase 4.000 pessoas no auditório. O que ele falou foi duro, né? Ele foi duro com o empresário e na frente de todo mundo, que ele levantou-se, né? Sua empresa vai quebrar. Se você não usa DRE, vai quebrar. É impressionante, né? E eu não tinha... É o raio-x, né, velho? É o raio-x, claro. É o raio-x. E outra coisa, ele faz no período que você quiser. Normalmente você faz um DRE por um mês. E o balanço normalmente é anual. Você não vai esperar fechar o balanço, que é um ano, para tomar uma decisão que devia ter sido tomada há 10 meses atrás. Isso. Aí você faz um DRE, aí você sabe o que é que está acontecendo. Muito embora ele seja um relatório por competência, significa, não é por caixa, é por competência. Você, quando faz um DRE, você faz, faturei 10 mil. Mas faturei não significa recebi. Sim. Isso é competência. A competência é do faturamento. O que eu faturei naquele mês, não sei o que eu recebi. Mas ali vai dar uma ideia para você, tá certo? Do que você realmente vai gerar de caixa. Uma estimativa de ganho, né? De ganho. Uma estimativa porque o DRE de ganho. vai dizer, eu gerei de caixa X. Essa geração de caixa paga minhas contas? Na verdade, se eu estiver vendendo com prazo muito alongado, eu tenho um custo financeiro. Mas está previsto no DRE o seu custo financeiro. Então está dentro do orçamento, daquilo que você imagina, então, você consegue né? equalizar isso, entendeu, Gilberto? Então, finalmente, chamar uma pessoa, um profissional. Ter um profissional competente que possa dar esse Aí eu vou dizer mais além, eu já participei desse jeito, fazendo isso. Na hora que você ajusta, ok, obrigado, agora eu já sei fazer, pode ir embora. Aí você só dura 6 meses no negócio, você reparte para outro lugar, e a pessoa começa a cometer alguns erros, outros erros. E daqui a pouco volta à mesma situação originária. Né? É por isso que existe tanta empresa fechando também. Não, com certeza. Pelas pessoas não aceitarem se renovar, pelas pessoas não aceitarem contratar profissionais à altura que possam fazer isso, né, Peretti? É muito bacana, né? Achar que pode fazer tudo, ninguém sabe tudo. Não. Ninguém domina tudo, é impossível. O consultor, às vezes os empresários podem ficar até magoados. O consultor conhece tanto ou mais do negócio dele do que o próprio empresário. É verdade. Porque ele tá tendo conhecimento, está tendo informações em que a informação existe, mas o empresário não trabalha essa informação. E muitas vezes o empresário ele relega essas informações. Relega. Ele acha que é de menor importância, que aquilo ali dá para cobrir e tal, e faz uma estimativa de venda, de custo, de tudo, mas não pode ser estimativa. A gente tem que trabalhar com a coisa pé no chão. É verdade. E principalmente agora, nesse momento, onde a gente está tendo esse aumento de preços gigantescos. Então, se você não tiver cuidado pelo que vende, daqui a pouco você nem sequer pode sonhar em comprar mais para repor. Pois é. Quanto mais ter lucro ou tirar alguma coisa daquilo. É por isso que eu digo e vou repetir. Essa primeira parte do DRE é talento. O empresário tem que ter o talento de quem são os seus fornecedores, seus parceiros de negócios. Quem são essas pessoas que vão estar contigo de mão dada? Vocês têm que estar muito próximo aos seus fornecedores, porque é dele que vocês compram, tá certo? E vender significa o talento do negócio. Olha, eu posso vender esse equipamento aqui por 10 reais. O mercado consome. Eu não posso comprar por 11, nem por 12. Não é verdade? Aí é onde entra o talento do negócio, o sentimento, o feeling do próprio negócio. É verdade. Tá? Mas, Peretti, eu quero te agradecer imensamente por esse bate-papo. Foi muito bacana, muito gostoso. Como eu te falei, se por mim, a gente começaria essa conversa de bar, a gente continuaria por muito tempo. É verdade. Porque é muita coisa para a gente conversar, muita coisa para a gente trocar ideia. E você hoje me enriqueceu mais um pouco, com certeza, com essa tua experiência vastíssima
e me alegra muito e tenho certeza que veio contribuir com muitas pessoas que vão assistir esse nosso podcast. É o nosso desejo, realmente, que a gente possa ter, de alguma forma, sensibilizado quem está do lado de lá, não é verdade? E dizer assim que, infelizmente, a gente vai ter que pedir a conta desse barzinho, né? Pedir a conta, é o jeito, passar né? a régua, tá certo? Obrigado, Gilberto. Obrigado ao povo que está nos escutando. Eu tá que certo? agradeço a você imensamente, Peretti, mais uma vez. E você que está aí assistindo a gente, que está ouvindo o nosso podcast também, foram muitas informações. Peretti é um amigão de muito tempo e ele tem uma experiência vasta nessa área. E a gente pôde conversar muito sobre essa área de empreendedorismo, de finanças. Eu tenho certeza que a gente pôde contribuir com você que está nos assistindo, com aquilo que você deseja. Se você tiver alguma dúvida, manda lá para mim que eu vou estar te respondendo com o maior prazer. Se eu não souber, eu vou conversar com ele aqui e a gente vai estar te respondendo, porque o nosso objetivo sempre foi te ajudar. Então, se você gostou desse podcast, curte, compartilha com alguém que precisa, aquela pessoa que empreende também, que está meio perdido, não sabe o que fazer direito. Então, compartilha com ele, ativa o sininho, porque você sabe que toda quarta tem conteúdo novo e toda sexta tem GBcast. Então, fica ligado.